acho que ontem o Flamengo fez uma atuação, assim, só é tolerável dentro do contexto de um time que vive uma pressão absurda provocada até pela própria torcida ou parte dela, e uma tentativa de sobrevivência do técnico à melhor moda brasileira, buscando o resultado para sobreviver. Não que eu concorde, o que eu gosto. Eu acho que tolerável no contexto, mas o Flamengo não tem esse elenco tão caro para jogar dessa maneira. O Flamengo não traz um técnico de fora para montar retranca. Montar retranca é o pão aqui do Brasil, mais barato. Já, sabe, o Renato Gaúcho fez isso ano passado contra o Atlético Mineiro. Vitória no Maracanã, 1-0, gol do Michael. Mas estava muito desfalcado até naquela oportunidade. E foi feio. Eu acho que o Flamengo não tem que jogar dessa maneira. Não é algo que faça sentido. Mas dentro do contexto, até entendi. Por quê? Em alguns jogos, o Flamengo encurralou o adversário, pressionou e não conseguiu, teve até mais desempenho, não conseguiu o resultado. Ontem foi o inverso. Ontem o time ficou acuado, né, o time fechado, e o pior, se ele estivesse se defendendo, mas tivesse uma saída com velocidade, uma transição rápida, um contragolpe que ameaçasse o Fluminense, mas não, o Flamengo não criava nada, só tomava pancada. E aí o Hugo aparece. Né? As críticas feitas ao Hugo, elas são pertinentes. As vaias a ele durante o jogo, aquela coisa, aquilo é absurdo. Com bola rolando, falamos sobre isso já anteriormente, né? Isso não tem o menor sentido. Mas as críticas não foram gratuitas. Ele falhou e muitas vezes. E aí a relação não pode ser uma relação paternalista. Ah, não, ele é o garoto. Ele é titular do Flamengo, está jogando, tem que jogar bem. Assim que funciona. Se não tem condição, não pode jogar no Flamengo. Ontem ele teve uma atuação espetacular. Mas é um goleiro extremamente inconstante. Para que ele possa, de fato, convencer de que tudo mudou, ele terá que fazer alguns bons jogos, né? E não apenas um. Então, ontem ele teve uma atuação fantástica. Bacana, legal, tomara que ele consiga virar esse jogo. É um jovem e tal, que ele tem muito tempo pela frente, mas não basta um jogo. Até porque são vários jogos errando, né? E com erros assim de todo tipo, e alguns erros tanto quanto constrangedores até. Ontem não. E o Paulo Souza, agora ele tem a seguinte missão. Ele tem um jogo contra o Fortaleza domingo. O Fortaleza joga no meio de semana contra o Ceará. Ele vai poder preparar o time, os jogadores estão de folga hoje, amanhã, vão chegar todo mundo descansadinho, quarta-feira, bonitinho, né, para treinar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, jogo, no Rio. O quinto jogo daquela série sem viajar. E esse jogo foi mando do Fluminense, mas por ser um clássico local, o time não teve que sair do Rio de Janeiro. E aí, nesse período, já sem o Arrascaeta, né, na seleção, que aliás me parece bem esgotado, né, o jogador parece bem abaixo fisicamente, rendendo pouco até, em relação ao que pode render, o que deveria render. Ele tem que fazer, eu acho que uma boa atuação e vencer o jogo. Aí ele fecha aquele ciclo de 5 vitórias, das quais precisava para poder dar uma respirada. Né? Hoje, ele é um técnico, como todos esses técnicos aqui do Brasil fazem, lutando pela sobrevivência do cargo. O Vitor Pereira mudou, já falou, mudei o meu planejamento inicial do Corinthians, queria fazer de um jeito, fazendo de outro, porque não deu. E o Paulo Souza não está sendo diferente. Só não concordo quando, por um jogo também, o cara é visto como o retranqueiro. Assim como o Abel Ferreira já foi retranqueiro em algumas ocasiões, né? E quando você fala foi retranqueiro, não significa sempre é retranqueiro. Não. Em alguns jogos, o Abel Ferreira foi, sim, retranqueiro. Ontem, Paulo Souza foi, sim, retranqueiro. Segundo tempo, o Flamengo jogou covarde ali, trincheirado. Mais um zagueiro, tirando a bola de qualquer jeito, dando bicuda para frente. Mas um horror. Sobrevivendo ali no 2-1. E a torcida angustiada com aquele cenário. Né? Mas não é esse o padrão que se espera. Não é esse o padrão que se espera. Então, ele agora, o questionamento vai ser outro. Mas no jogo contra o Goiás, por exemplo, que reclamaram que ele terminou com 4 volantes, ele jogou com um volante com 500 atacantes em cima do Goiás. Né? Então, assim, não é que seja o perfil fixo desse técnico. Em alguns momentos, ele tem feito isso. E dessa vez, acho que ele passou bem do ponto. Não estou justificando, estou tentando só entender o que aconteceu. Acho que foi aquela coisa. Hoje eu não posso deixar de ganhar esse jogo. Então, eu vou me defender de todas as maneiras aqui. Não, repito, não é o padrão, não é o que deve ser, não é o que ele deve adotar como perfil para esse time do Flamengo. Mas podemos lembrar, por exemplo, que no Campeonato Carioca, o Flamengo começa a perder para o Fluminense a final, num erro do Léo Pereira, que tinha acabado de entrar e pisou na bola. O Fluminense não tinha dado nenhum chute no gol, praticamente. Não tinha atacado, tinha dado um chute no primeiro tempo. Não atacava. Era só o Flamengo em cima. Eram os papéis invertidos. Ontem a coisa mudou. E, de novo, venceu aquele que ficou entrincheirado se defendendo durante boa parte do jogo. E, ao contrário até daquele Fla-Flu, o Flamengo não jogou o tempo todo se defendendo. O Flamengo saiu para virar um jogo e tomou 1-0, logo no começo. Ele teve que buscar a virada. Né? E quando consegue virar, aí o time recua. O Fluminense também empurra o Flamengo para o seu campo. O time do Diniz não é o time do Abel. E consegue aí, ter muito volume e criar muitas situações. Agora, se repete também com o Fluminense aquela velha história. Domina, cria chances, finaliza, tem posse de bola e não vence. Ou seja, o time do Diniz, repetindo também alguns
comportamentos da sua passagem anterior, né? Contra times pequenos, médios e contra grandes rivais, como foi o caso ontem do Fla-Flu. Também acho que é uma coisa que o Fernando Diniz tem que ficar pensando nisso. De novo, dominei o jogo, tive volume, joguei o time para frente, coloquei atacantes e parei no goleiro. O Hugo teve dia de gatito, né? E foi o contrário que aconteceu daquele jogo em Brasília, que o Botafogo fez 1-0 e o goleiro paraguai fez uma função de defesas. Agora, no contexto dos 5 jogos, ele já ganhou 4. Ele está a 3 pontos do líder. Ele estava na rodada número 6, deixa eu ver aqui, na rodada número 6, ele era o 16º na fronteira do rebaixamento, fora do Z4, porque tinha um saldo de gols melhor do que o Juventude, era 0, o Juventude -3. Agora ele já está em 8º, mas está a 3 pontos do líder do campeonato, que é o Palmeiras, ou seja, mudou, porque são 2 rodadas, tudo muda, muito pouco o jogo. Fez 6 pontos, sobe. O Palmeiras era 8º, 9º, agora é líder. Em 2 rodadas as coisas mudam. Mas é meio que o ciclo natural das coisas, né? O Palmeiras, o Atlético, o Flamengo subindo. Se não chegar ali entre os 3 imediatamente, mas o normal é que ele fique por ali, mesmo fazendo uma partida, em alguns momentos, constrangedora, como a de ontem. Repito, o Paulo Sousa não veio lá de Portugal para montar a retranca aqui no Brasil. Se é para isso, está no lugar errado. Eu acho que ele tem que ter consciência disso. Se achar que é por aí o caminho, aí eu acho que ele vai sofrer ainda mais no comando desse time. Qual?